rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, e vai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Apóstolos, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer hoje um apanhado rápido. Vamos dividir a exposição em duas sessões. Uma hoje, outra outro dia. O tema é esse: liturgia, liturgicismo, igualdade entre leigos e clero. Essa é a heresia que já estava na ação católica e que o liturgicismo entrou também, fazer uma igualdade entre leigos e clero. O que é isso? Eram os princípios da Revolução Francesa, aplicados à esfera eclesiástica. Aqui está eu acabei de dizer. O liturgicismo foi um desvio de águas no movimento católico de 29 e 30. Já vimos o que foi o movimento católico. Aquela pujança de renovação espiritual que atingiu, sobretudo, a parte mais nova e também atingiu o operariado mais, digamos, a parte mais alta do operariado e a classe média. Ela não teve receptividade na classe alta de São Paulo. Bem, agora vem as graças do pontificado de São Pio X. São Pio X morreu em 14. Fátima, aparições de Fátima, a devoção mariana empolgava jovens de todo o Brasil. O movimento litúrgico, a ação católica, entraram com o foco posto na igualdade entre leigos e clero, ou seja, entraram de contramão. De contramão. Senhor Marcos, diga. O movimento católico de 1920 a 1930, que era mais pungente entre os jovens operários, São Paulo na época era uma cidade muito cosmopolita, certo? Então, o senhor diria que a imigração dos italianos ali teve alguma coisa... Nos anos 50, 60, então eu não saberia se aí exatamente já era a imigração italiana. Mas então, para ficar claro, não era propriamente um operariado assim, sem instrução, não. É a classe povo, classe popular, com uma certa penetração na classe média mais alta. Tanto que o Dr. Plínio encontrou uma pessoa, assim, na congregação mariana, depois apareceram mais outros, com os quais ele fez um grupinho e formou os redatores do legionário. Como é que ele ia formar? Redatores, compor um corpo redatorial com gente que não tivesse cultura. O jornal legionário era pequeno, mas era um jornal de cultura. Bem, para dizer que o liturgicismo foi um desvio, entra aqui o conceito de liturgia dado por Dom Guéranger. Dom Guéranger é do século XIX, ele foi o baluarte do ressurgimento da liturgia na igreja. Então, o que é que Dom Guéranger fala? Liturgia é o conjunto de símbolos, cantos e cerimônias por meio dos quais a igreja expressa e publica a sua religião para com Deus. Símbolos, turíbulo, cantos, coral, cerimônias, Santa Missa, os sacramentos, esse conjunto. Então, a liturgia toca os sentidos, toca a sensibilidade com vamos chamar, coreografia, com os símbolos religiosos, paramentos, os castiçais, o turíbulo, o órgão, não é? Bem, e depois tem a parte que é a missa, os sacramentos e tal. Como está aqui. É um conjunto de símbolos magníficos pelos quais a igreja exprime a sua doutrina tomando o homem todo.
de outro lado, é uma oração. O que ele fala aqui que é o homem todo? É isso, inteligência, vontade e sensibilidade. Pega a tendência, vamos dizer assim, da certos movimentos de renovação hoje. Exaltar a sensibilidade. Não é o caso quando ele afirma aqui que toma o homem todo. Oração oficial que a igreja faz pela voz de seus representantes oficiais, portanto, tem que pertencer ao clero. Tem uma força invencível. Por quê? Porque é uma oração que tem a própria força de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre diz, isto é o meu corpo, é a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, eu te absolvo de todos os teus pecados, é o que é? É nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que dizer. Bem, o que é o liturgicismo? É a igualdade na igreja. O movimento litúrgico que se iniciou na Bélgica e teve o seu principal ponto de referência na abadia alemã de Maria Laach. Maria Laach é Alemanha. Foi, pelo contrário, entendido como uma irrupção dos leigos na participação ativa da igreja. Vamos ficar claro qual é o desvio do liturgicismo. Veja o título, Ação Mágica sobre os Fiéis. A liturgia, segundo as novas teses, exerceria sobre os fiéis uma ação mecânica ou mágica tal que tornaria supérfluo qualquer esforço de colaboração entre o homem e Deus. Ou seja, a vontade ficou de lado. É uma coisa mágica, ela opera por si mesma. Olha, não é assim. O que leva o homem para o céu é a vontade, nem é a inteligência, é a vontade. Continua. As práticas piedosas mais comuns e todos os esforços da vontade, do exame de consciência, até os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, estavam a ser sistematicamente desencorajados por serem considerados inúteis ou superados. Ou seja, o liturgicismo era uma nova onda de graças que desprezava todo o passado. Sr. Marcos, pelo liturgicismo, o homem ele estaria salvo apenas por exemplo, estar participando da liturgia, a vontade própria dele não entra no... É isso, vai dizer, participando, você recebe essas graças mágicas. Vamos ver alguns textos aqui depois. Olha, isso não existe. Isso não existe. Bem, agora vem, o que foi o liturgicismo? Foi um desvio da restauração litúrgica de Dom Guéranger do século XIX. O movimento litúrgico do século XX aparece-nos mais como um desvio do que como um desenvolvimento daquele outro movimento litúrgico, promovido por Dom Prosper Guéranger. Dom Guéranger, entendia a renovação da vida monástica como um retorno à antiga liturgia romana tradicional, depois das devastações operadas pelo protestantismo e, no seio da própria igreja, pelo galicanismo e pelo jansenismo. Então, veja bem. Então, nós já tínhamos visto aqui a Idade Média, Cluny, 910, teve um pleno desenvolvimento da liturgia. Foi o maior esplendor da liturgia, foi Cluny. Com o advento da Revolução, como ele está dizendo aqui, do jansenismo, do protestantismo, do galicanismo na França, isto ficou empurrado de lado, porque entrou a razão, entrou a desconfiança, até com os sacramentos. Não se podia frequentar a comunhão, não, é sublime demais. Bem, Dom Guéranger, fim do século XIX, perdão, ele é do tempo de fins do Papa Pio IX e começo de Leão XIII, só as últimas décadas. Dom Guéranger iniciou a restauração litúrgica nos moldes de Cluny. O liturgicismo, o que é que fez? Não foi a continuação disso. 30 anos depois, 40 anos depois, não foi. Foi a destruição disso daí.
A verdadeira liturgia. Na Idade Média, Cluny e Dom Guéranger, século XIX. Bom, duas palavras sobre Cluny. Mosteiro de Cluny, na França, fundado pelo abade Beato Bernon, nasce da ordem beneditina. A liturgia em Cluny foi toda ela modelada exatamente pela regra de São Bento. E a regra de São Bento estabelecia com detalhe todo o ofício divino como devia se transcorrer. Esplendor, máximo esplendor possível. Dom Guéranger diz isso, o ofício cantado, sistematicamente cantado. Mas isso aqui, o que é? Isso aqui não é para leigos, não. Isso aqui não é para leigos. O que o liturgicismo fez é começar a enfiar os leigos para recitarem o quê? O ofício divino, como vamos ver daqui a pouco. Continua. Aqui a maquete, né, do que foi a abadia de Cluny. Esse é um colosso. Durante 200 anos, teve uma influência extraordinária na Idade Média. 4 abades santos e São Gregório VII era de Cluny. Bem, então, Santo Odon, está dizendo aqui, gostava muito da música, então colocou em foco o esplendor da música. Continua. Século XIX, comecei a dizer. No século XIX, uma grande reação contra a mentalidade igualitária da Revolução Francesa, uma reação contra a decadência do clero. Esta reação contra a Revolução Francesa deu-se com os movimentos ultramontanos do século XIX na área civil. A luta na França pela escola católica, a luta dos leigos a favor do Papa Pio IX, a favor da infalibilidade pontifícia. Então, o século XIX houve um renascimento em oposição à Revolução Francesa. E houve um renascimento também em matéria de liturgia. Por isso que ele está dizendo aqui, Dom Guéranger. Bem. Aqui, nós tivemos no século XIX, 1830, a Medalha Milagrosa, 1846, as aparições de Nossa Senhora em La Salette, 1858, Lourdes. 3 aparições assim, quase em seguidilha. O pontificado de Pio IX, Imaculada Conceição, infalibilidade pontifícia e os movimentos leigos contra-revolucionários chamados ultramontanos que eu falei aqui. França, havia movimento na França, pungente na França, na Itália, na Inglaterra, na Irlanda, são os 4 países que o professor Furquim de Almeida abordou nas páginas do jornal Catolicismo. Dom Guéranger inicia na França a obra da restauração da liturgia. Está aí a foto de Dom Guéranger. Então ele diz aqui o que nós tratamos. Por causa do liberalismo e tudo mais, a liturgia tinha caído. Dom Guéranger foi chamado a restituir. Ele restituiu o senso da liturgia, criou o gosto da magnificência litúrgica e o movimento espalhou-se por toda a Europa. Um movimento bom. Não sei se eu estou falando muito depressa hoje, mas... Não, está claro, senhor. Tá. Então, entra como uma das glórias do pontificado do Papa Pio IX. Pio IX teve um dos maiores pontificados da história, hein? Bem, aí está a abadia dele, Dom Guéranger, na França, Solesmes. Agora vemos então, e o liturgicismo, como é que ele entrou no Brasil? Bem, depois do Papa Pio IX, nós tivemos o pontificado de Leão XIII, também um pontificado longo. Então, no final do século XIX, no pontificado de Pio IX, começaram os inovadores do movimento litúrgico. Então, são 3 focos que são abordados no livro. Eu esqueci até de trazer o livro aqui. O livro do Frei José Ariovaldo da Silva, a defesa de tese dele, chamado O Movimento Litúrgico, no Brasil, em Roma. Isso foi por 85, 86. A defesa de tese dele, muito documentado.
ele não é um conservador, mas ele cita os fatos. Então, vai lá, tirado dele. Primeiro, Marretiçu, na Bélgica. Olha a data, ele diz aqui, 895, começa no Brasil também, por causa do todo perseguição que teve antes do Marquês de Pombal, o caso de Dom Vital. Em 95, ele está dizendo que começou um renascimento beneditino. Bem, outro foco na Europa, Garnstock, na Bélgica. Aí o Frei Zé Ariovaldo pega aí o depoimento dele com o Frei Mateus Hoppers, deve ser assim que pronuncia, Petrópolis. Conta que a partir de 23 estivera como prefeito do Colégio Franciscano em Garnstock, na Bélgica, onde se preparavam os jovens que iriam depois para o Brasil como missionários. Eram, sobretudo, jovens alemães que passavam em seguida a fazer o noviciado e todo o estudo de filosofia e teologia no Brasil mesmo, e depois trabalharem na província franciscana do Sul. Então, segundo foco, Bélgica. Pois bem, em Garnstock, 23, já naquela época, Frei Martin Ruppers ministrava conhecimentos e aprofundamentos litúrgicos para esses moços, baseados, sobretudo, nas obras do padre Persch, não sei pronunciar. Está vendo a tendência? O mesmo Frei Ruppers, aqui de Petrópolis, portanto, esteve 6 vezes em Maria Laach, Alemanha, entrando em contato direto com a vida litúrgica daquela comunidade. Por outro lado, muitos desses jovens, moços feitos, já imbuídos das ideias e realizações do movimento litúrgico, iam para Garnstock entusiasmados com a liturgia e, com tal espírito, passavam para o noviciado no Brasil. Olha, continua o Frei Ariovaldo. Entusiasmados com o canto gregoriano, imbuídos de conhecimentos litúrgicos novos. O que é essa novidade? Vai ficar claro aqui. Senhor Marcos, qual que era a necessidade de trazer tantos padres de fora para o Brasil? Eu acho que foi a consequência Eu não conheço muito bem a história do Brasil, mas houve uma perseguição religiosa muito grande aqui na época do Marquês de Pombal, uma perseguição forte mesmo, muito forte. E depois, como consequência também da questão religiosa, né, onde Dom Vital foi preso por ordem do imperador, né, porque ele resistia à ideia de que as ordens, as confrarias religiosas não podiam ser infiltradas por maçons, né? Então, isso esvaziou. Eu precisaria de mais conhecimento histórico, né, do Brasil. Mas, de fato, houve uma resistência. O próprio Frei Galvão, em São Paulo, né, aquele mosteiro de Nossa Senhora da Luz, um dia podemos visitar, né, está concernido também nessa resistência. As religiosas de lá. Bem, foi uma situação muito difícil. Na Alemanha, cujo maior centro irradiador era Maria Laach, já se levava a efeito um trabalho litúrgico de caráter científico e pastoral de respeitável porte, ou seja, estava muito desenvolvido. Aí a abadia. Bom, aqui entra então a preparação do terreno no Brasil. Eu vou recapitular. Então, havia a graça mariana, fruto do pontificado de São Pio X e das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Havia no Brasil, havia na Europa. Bem, no sentido contrário dessa graça mariana, vieram o quê? Vieram dois grandes movimentos, vamos chamar, a ação católica e o movimento litúrgico. A liturgia poderia ter sido desenvolvida perfeitamente bem dentro daquilo que queria Dom Guéranger, daquilo que queria Cluny, e ser um poderoso auxiliar ao movimento mariano.
mas entrou como uma contestação, desvio de águas. Bem, então agora vem o que acontece que houve uma preparação no Brasil de terreno que foi, deu-se assim, em 28 faleceu Jackson de Figueiredo, que foi católico convertido, eu acho que ele se converteu lá por 1920. Muito fogoso, ele fundou o Centro Dom Vital e fundou também a revista Ordem, que era a revista do Centro Dom Vital. Bem, ele morreu. Acontece que o Tristão de Ataíde estava em vias de conversão, mesmo, digamos assim, o próprio Jackson de Figueiredo era um apóstolo dele. Ou seja, o Tristão de Ataíde consumou, vamos dizer assim, não é, a conversão em 28, e ele foi escolhido, então, por Dom Leme para ser o sucessor do Jackson de Figueiredo. Só que ele tinha uma postura diferente, oposta ao Jackson de Figueiredo. Era uma postura não combativa. Isso aí, por que eu entrei com esse dado? Porque esse dado vai favorecer, então, o crescimento do liturgicismo no Brasil. O Rio de Janeiro, capital da República. O Tristão de Ataíde, eles diziam que ele era conciliador, né? Conciliador. Isso todo mundo afirma. E ele foi conciliando tanto que depois ele passou a ser o quê? Ele passou a ser de esquerda declarada. O doutor Pino tem um carteio com o Tristão de Ataíde, começa em 28 e vai até, não sei, pelo menos uns 10 anos aí, cartas, idas e vindas, que eles se escreviam muito, se visitavam, mas o Tristão de Ataíde foi cada vez mais pendendo para o lado modernista, como vai dizer aqui. Aliás, tem fichas aqui sobre isso. Então, Alceu Amoroso Lima assume a presidência do Centro Dom Vital, do Rio de Janeiro, e a liderança do laicato católico, emprestando tanto ao Centro Dom Vital como à revista Ordem uma nova orientação. Em outras palavras, abandona-se a forte orientação de ser político-partidária. Vai explicar o que é. De antes, quer dizer, dada pelo Jackson de Figueiredo, para dar ao centro um caráter preferentemente cultural e também social, muito inspirado em Jacques Maritain. Vamos ver duas palavras aqui sobre quem foi o... Mas viu a rotação. A rotação coincidiu com o quê? Com a entrada do liturgicismo, dos liturgicistas do Brasil. Se o Rio não tivesse aberto ao liturgicismo, a batalha teria sido muito diferente. O foco de resistência era o legionário em São Paulo, professor Plínio Corrêa de Oliveira, padre Arlindo Vieira, era do Rio, mas colaborava também no legionário. Então vamos ver agora, talvez seja a ficha sobre Maritain. Jacques Maritain, está aí. Filósofo francês, século XX. Foi mentor e propulsionador da colaboração com os comunistas. Na época se dizia isso, política da mão estendida. Da democracia cristã, do Estado laico. Teve grande influência sobre a elite de esquerda católica no Brasil. Seu livro, Os Direitos do Homem e a Lei Natural, tem como base a libertação. Eu fui ver o resumo do livro. É impressionante, viu? Ele daria para fazer a ponte para a teologia da libertação. Foi combatido pelo legionário, pelo Dr. Pino, pelo padre Arlindo Vieira. Entre outros, hein? Sempre sob o apoio de Dom Leme, funda-se no Centro Dom Vital a Coligação Católica Brasileira, que abrangerá vários setores ou associações, como que Ação Universitária Católica, Confederação dos Operários Católicos, Equipes Sociais, Instituto Católico de Estudos Superiores, Associação de Bibliotecas Católicas, a Confederação de Imprensa Católica e depois a Liga Eleitoral Católica. Isso aí estava... Dom Leme fez uma espécie de federação e no topo da federação ele colocou quem? Tristão de Ataíde. Então passou a ser a peça-chave.
nenhum questionamento, não, de... Ele, né, acabou de se converter ao catolicismo, não tinha nenhuma influência grande. Como assim? Nada, Não entendi. Assim, o Tristão de Ataíde, ao seu amoroso, ele tinha acabado de se converter. Ele era um desconhecido no meio católico. E de uma hora para outra ele ocupa um cargo tão alto assim dentro do movimento. O que acontece é que quando a gente vai pegar os vários autores que tratam do Brasil, movimento católico no Brasil, não o movimento católico, vamos chamar, relações entre igreja e Estado no Brasil, a partir do Getúlio Vargas, ou pouco antes, todos eles, uns pelos outros, repetem. Os dois grandes nomes são o cardeal Dom Sebastião Leme, morreu em 43, e Tristão de Ataíde, que era o condestável dele. Olha, toda a iniciativa que o senhor vai ver era as relações da igreja com o Estado, Dom Leme. Bem, e acontece que o Tristão de Ataíde, pelas cartas que a gente tem aí, o carteio dele com o Dr. Plínio e pelos escritos dele. Bom, eu cito apenas isso aqui. A Liga Eleitoral Católica tinha tido um triunfo fabuloso nas eleições de 1933, para Constituinte. Um triunfo, mas assim, inesperado para os católicos e inesperado para as forças da esquerda, digamos, as forças opostas à igreja. Bem, a Constituição foi promulgada, digamos, foi no ano de 34, julho de 34. Esperava-se o quê? Que a LEC continuasse com a força, digamos, não com a força não, tendo ocasião de expandir a força que tinha. Então eu peguei o artigo do Tristão de Ataíde. Eu acho que esse artigo dele já é de 35. Ele faz um artigo inteiro para explicar que a LEC não pode lançar candidatos. E usa o argumento seguinte: gente, parece que é pior, mas vai ser melhor. Ele faz o artigo dele, ele era o homem da LEC no Brasil. O Dr. Plínio era secretário da LEC em São Paulo, mas o Tristão era o homem da LEC colocado por Dom Leme. Então a LEC simplesmente renuncia à força. Não faz sentido. Faz sentido, a igreja estava... Bom, por quê? Porque optou-se entre a colaboração e a afirmatividade católica. Os deputados queriam a afirmatividade católica. Dom Leme, Tristão, era a favor de uma composição. Gente, cedendo vai ser melhor. Só que eles tinham tudo na mão. Tudo na mão. Então, renunciaram. Agora, não sei se eu respondi a sua pergunta. Se Tristão de Ataíde tivesse seguido a linha de Jacques de Figueiredo, mas a mudança da ordem é total. Nós vamos ver aqui como o Tristão agora se engajou no liturgicismo e na ação católica também. Bom, agora vem palavras do Frei Evaldo da Silva. Em 33, um monge beneditino desconhecido, recém-chegado da Alemanha, no Brasil, falando ainda mal o português, foi incumbido de ministrar naquele instituto, coligação, no Rio. Entre outros cursos, um curso de liturgia. Chamava-se Dom Martinho Micheler. Cativou logo a simpatia de todos. O sucesso foi imediato. Desde o início, suas aulas foram tendo enorme repercussão nos meios universitários e intelectuais católicos do Rio de Janeiro. Não em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, aqui está vendo, a intelectualidade teve uma penetração na intelectualidade, mas no Rio, levar para um caminho que nós vamos ver aí.
que é que o Tristão de Ataíde fala? Desde as suas primeiras aulas na Praça 15, a Praça 15 era o local onde estava a sede do Instituto. Foi uma revelação. Tudo que ele dizia era rigorosamente católico. Sua pregação era exatamente no sentido de um perfeito sentir com a eclésia, sentir com a igreja. Ele está dizendo isso, vamos ver. Mas sua palavra abria novos caminhos. Seus esquemas coloridos no quadro negro nos arrancavam de um intelectualismo exagerado para nos lançar no caminho da vida cristã realmente vivida como corpo místico pela oração, pela inteligência e pela ação. Foi uma aurora para muitos, foi uma grande luz para todos. Então, Frei Ariovaldo da Silva cita Tristão de Ataíde. Está vendo apontando para a solução mágica aí? Uhum. Como é que pode? Ele chegou e já empolgou todo mundo. Quer dizer, a semente estava preparada. Essa pregação do Frei Martim, na época ele era Frei ainda, né? Martim Mistler. Martim Mistler. Ela era de caráter para leigos, para... É isso, sim, intelectuais. Eu acredito que talvez as seminaristas fossem. Mas o Instituto era para leigos. Ele depois vai ser na ordem do Mosteiro do Rio de Janeiro. Olha aqui, continua. Veja, ele está desvendando o que é o liturgicismo. A liturgia é mais do que rubricas, mais do que mera explicação dos objetos e gestos do culto, mais do que mero alegorismo, mas vitalidade é vida. É a vida da Santíssima Trindade, vida do Cristo, vida da Igreja, que é o corpo misto de Cristo. Ou ainda, a grande novidade era a teologia da liturgia que se descobria. Está vendo? É como se, olha, é uma galáxia nova. Rubricas aí, sabe? O padre tem o missal. Ali tem as instruções, está em outra letra. Aqui o padre ajoelha, aqui o padre diz a voz assim, etc. Então, ele diz, a liturgia é mais do que rubrica, mais do que mera explicação. Está vendo? Está despontando uma coisa nova, que empolga. Parece que está preparando o solo ali para se plantar a semente da missa nova, né? É isso, perfeitamente isso aí. O entusiasmo pela liturgia pega fogo. Olha, não sou eu que estou dizendo, não. Não, estou tirando aqui dos livros. Forma-se no seio da ação universitária católica um centro de piedade que logo passa a denominar-se espontaneamente centro de liturgia. Leigo, hein? São leigos, universitários leigos. O qual vem contribuir para um forte impulsionamento na vida espiritual daquela entidade estudantil da Coligação Católica Brasileira. O que era essa Coligação Católica? Era, portanto, a soma de todas as entidades do Rio que estavam sob a presidência de Tristão de Ataíde. Olha aqui, portanto, o curso de liturgia transborda das salas de aula do Instituto para o ambiente da associação universitária. Então, está expandindo. Aí vem a ligação com a missa nova, a que você se referiu. Retiro, não. 6 dias de comunidade. Continua o padre Ariovaldo. Os trabalhos do Centro de Liturgia se inauguraram com um retiro que Dom Martinho Mistler fez com um grupo de 6 rapazes do mesmo centro, numa fazenda no interior do estado do Rio, 10 a 15 de julho de 33, ou seja, no ano que ele chegou. Poucos meses depois, já foi fazer esse retiro, esse rapaz. Nesse retiro, chamado de 6 dias de comunidade, para alegre e confortadora surpresa do grupo, no dia 11 de julho, se celebrava a primeira missa versus populum no Brasil. E não só isso, a missa era dialogada. A primeira missa dialogada no Brasil fora da clausura de um convento, porque dentro do mosteiro beneditino já havia alguma coisa. Nós estamos falando aqui em 1933. Versus populum, o altar, então, o padre já não ficava virado para o nosso Senhor Jesus Cristo, virado para o povo.
Além disso, ainda recitaram o ofício divino em comum. O ofício divino é privativo de religiosos. Por isso que igualdade entre clero e fiéis. Além disso, ainda recitaram o ofício divino em comum, o que no início estranhou e surpreendeu o grupo, pois se pensava que o breviário fosse exclusivamente reservado para os padres. Mas, através das sábias explicações de Dom Martinho Micheler, aqueles universitários, está vendo? Não eram seminaristas, eram universitários, iam descobrindo no breviário a presença de aspas, um dos maiores tesouros da igreja, a oração mais recomendável e mais santa, pois a sua matéria consta de salmos, e os salmos são orações e louvores ao Espírito Santo. Começaram a degustá-lo, breviário, com este tesouro, bem dizer a Deus e cantar seus louvores. Ou seja, está vendo? Eles estão sendo levados, empolgados, mas para uma religião nova, ou para um aspecto novo da religião, novo, aí igualitário. O que fica bem claro é o tanto que todos estavam entusiasmados com isso tudo, né? Quase que em estado de êxtase com... Aí que está a coisa. Aí que está a coisa. Eu li uma descrição, estou atrás desse trecho, de uma viagem que o Dom Snar descreve aos que eles foram a Buenos Aires, claro, de um navio, né? Ele diz que era o fervor dentro desse grupo, dentro do... Ele disse que nunca mais esqueceu daquilo. Veja bem, é o que é o Tabor? Claro, do Tabor São Pedro teve uma... Isso, bem. Então continua o livro. Na sala principal, Dom Martinho Micheler, preparou um altar para a celebração da missa. Mas, para a grande surpresa nossa, em vez de encostar a mesa na parede, ele a colocou no centro da sala e dispôs um semicírculo de cadeiras, dizendo que iria celebrar de frente para nós. O que é isso? Isso se chama igualdade. É a participação daqueles universitários na celebração. Se a missa fosse virada para Deus, e só o Dom Martinho Micheler rezando. São fotos, hein? Esse aqui é tirado do livro, eu tirei do livro escrito por Dom Clemente Snar, e Dom Clemente Snar publicou um livro sobre Dom Martinho Micheler, post-mortem, né? No qual ele dá esses dados e transcreve as fotos também. Foi a primeira missa celebrada de frente para o povo no Brasil, na sala de uma velha fazenda do estado do Rio. Dom Martinho fez tudo isso com naturalidade. Mas, naquele momento, ele consumava uma revolução dentro de nós, quebrava um tabu e nos obrigava a segui-lo noutros passos que nos faria dar. Quem está descrevendo isso aqui? Dom Snar. Dom Clemente Snar, bispo, que esteve no concílio e no encerramento do concílio. Ele conta isso no livro. E me encontrei com quem? Não sei se foi o próprio Dom Martinho Micheler. E diz que ali perto estava o núncio apostólico do Brasil na época, que era contra essa inovação. As nossas ideias daquele tempo triunfaram aqui. Então, pegou muito bem. Isso aqui, 33, vai se consumar no concílio em 65. Eles é que estão dizendo. Mas não parou aí a novidade, a missa foi dialogada, em latim, sem dúvida. Todos rezávamos pela primeira vez as partes que cabiam ao coro ou aos cantores. Foi um deslumbramento. Era a primeira vez que no Brasil, fora de um mosteiro beneditino, se dialogava a missa. No Mosteiro do Rio, em anos anteriores, Dom Armando Guisseio, deve ser, mestre de noviço, dialogara algumas missas. Aí vem também citações, né? O papel de Dom Martinho Micheler, artigo
539, liturgia e monarquismos. Bem, são citações que o padre Ariovaldo dá. Repito, é tese dele em Roma. Não é um livro que foi escrito aí assim, não. Bom, está aqui, consequência desse ambiente, missa versus populum, primeira comunhão no Mosteiro São Bento no Rio. O Mosteiro São Bento era o foco. Dom Martim Michler era o abade. Olha aí. Bom, aqui entra um comentário do Dr. Plínio, que o instrumento perfeito para essa liturgia, liturgicista, é um altar no centro da igreja, como está aqui na foto, né? Porque aí não tem... a igualdade está levada ao máximo. E se fosse possível, até dar um microfone para cada fiel para ele poder comentar. Aí, o redondo é o melhor símbolo possível da indiscriminação, da massa e da igualdade. Não há cantinhos, não há privilégio, não é nada disso, é claro. Aí o padre José Ariovaldo da Silva comenta isto. Enquanto o Centro do Vital, no Rio, assumia uma linha que hoje chamaríamos de progressista, olha, ele está escrevendo o livro em 85 ou 86, por aí. Em São Paulo, a liderança leiga deste grupo estará nas mãos de Plínio Corrêa de Oliveira, que prossegue nitidamente com a ideologia do nacionalismo católico. Vou explicar o que é. Então ele diz, a oposição vinha de São Paulo. Essa expressão aqui, nacionalismo católico, não sei qual é o sentido que ele quer dar. Porque se é dizer que uma coisa que o Dr. Plínio não foi, era nacionalista. Absolutamente. Afirmar que o Brasil tem uma vocação providencial, isso não é nacionalismo. Nacionalismo é colocar a sua pátria acima de todas as coisas, endeusar a pátria. Bem, mas então ele reconhece, a reação era feita lá em São Paulo. Continua, ele citando, o próprio arcebispo de São Paulo, Dom Zé Gaspar, conforme testifica Dom Snar, portanto, vai com outro livro de Dom Snar, andava preocupado com a atuação do movimento liderado por P. Plínio Corrêa de Oliveira, pelo padre Geraldo de Proença Sigor, que estava em São Paulo na época, e por Monsenhor Castro Maier, que era vigário-geral da Ação Católica em São Paulo. Sem dúvidas, apoiado pelo Núncio Apostólico. O Núncio Apostólico chamava-se Dom Aloísio Mazella, que foi quem deu o prefácio para o livro do Dr. Plínio em defesa da Ação Católica. Então está dizendo, o Núncio apoiava essa reação de São Paulo. O livro, continua o Dom Frei Ariovaldo da Silva falando, o livro de Plínio Corrêa de Oliveira, em defesa da Ação Católica, fazia sucesso, espalhando desconfiança em relação ao trabalho que o movimento litúrgico desenvolvia no Brasil. O Dr. Plínio explicou a intenção dele, escrevendo em defesa da Ação Católica, foi essa, mostrar os erros que tinham penetração na ação católica e que isso ia levar a ação católica para quê? Para o progressismo, né? Bem, continuou, o Frei Ariovaldo da Silva, está aqui, ó, Movimento Litúrgico, o livro dele. A Dom José Gaspar, falecido em 43, num desastre aéreo, indo para o Rio de Janeiro, sucedeu Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Antes de sua chegada à sede episcopal, ou seja, em São Paulo, foi advertido e minuciosamente informado da situação. Ou seja, ele recebeu os relatórios, olha, São Paulo está assim. E o chefe dessa resistência, quem que é? Legionário de Plínio Corrêa de Oliveira, que ele diz, São Paulo fervia agitado pelo grupo de O Legionário. Agora, a última frase ali, neste ambiente geral é que o movimento litúrgico vai nascer, combater e se desenvolver, espalhando sua contribuição benéfica, isso na opinião de Frei José Ariovaldo da Silva, que ele é a favor do movimento litúrgico. Bem,
A luta contra o liturgicismo, o papel do legionário, o livro em defesa da ação católica, veremos então na segunda parte da exposição. Então, eu repito 4, 5 frases só. Primeiro ponto é que havia uma graça de renovação do Brasil, renovação religiosa, moral, com base na congregação mariana. Contra essa renovação vieram, do ponto de vista religioso, o movimento litúrgico e a ação católica. Nós vimos aqui que consistia o desvio. O desvio era abandonar a razão, abandonar a vontade e entrar nessa era mística, vamos dizer assim, que o movimento litúrgico oferecia para as pessoas. Olha o ambiente que eles descrevem aqui. Aquilo era uma maravilha, aquilo nos empolgava e entraram pelo progressismo adentro. Depois, contra essa inovação do movimento litúrgico, surgiu o grupo do Legionário, liderado pelo Dr. Plínio, e o livro Em Defesa da Ação Católica. O padre José Ariovaldo da Silva vai mostrar no livro dele a importância que o Em Defesa teve na luta contra o movimento litúrgico. Bom, hoje nós paramos por aqui.